Ei, gente, tudo bom? Hoje a gente vai fazer um trabalho inverso, um trabalho inverso do que geralmente nós fazemos quando eu estou aqui neste cenário, que é, eu vou tirar a maquiagem ao invés de colocar a maquiagem, porque hoje entrevistei um senhor que é hipnólogo. E aí uma das coisas que ele me falou muitas coisas interessantes. Uma das coisas que ele me falou é que talvez durante o processo de tirar a sua maquiagem, você vai descobrir questões, respostas para questões que você quer para a sua vida. Eu não sei se ele falou isso meio brincando, se ele falou sugerindo alguma coisa, mas aí eu pensei assim, eu posso compartilhar algumas coisas que eu aprendi hoje nessa conversa com ele, que foi uma conversa para fazer uma matéria e tal, com vocês, enquanto eu faço esse processo. Além disso, nós vamos fazer um teste. Nós vamos tirar a maquiagem de um olho com o óleo de coco e a maquiagem de outro olho nós vamos tirar com o demaquilante normal. E aí, vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu não vou dar os dados desse senhor, até porque eu tenho que avisar o seguinte, tudo que eu anotei, eu trouxe meu caderno pro banheiro, Tudo que eu anotei nessa entrevista, depois, antes de fazer a matéria mesmo principal sobre ele, eu vou passar por uma revisão com ele, esse aqui é o óleo de coco que eu vou botar aqui, tá? Pra ver se eu não entendi nenhuma bobagem, porque realmente eu sou muito leiga no assunto. Eu fiz algumas pesquisas antes, mas pesquisas rápidas e de internet, então sou muito leiga, embora interessada no assunto. Então, por favor, nada do que eu falar sobre hipnose aqui neste banheiro, você considere como uma verdade absoluta, até porque eu ainda tenho muitas coisas para comprovar que eu não comprovei. Também sou uma pessoa muito cética, e acho que a gente tem que se questionar sobre muitas coisas, não é mesmo? A vida inteira eu aprendi a questionar algumas coisas que eu sempre questionei e outras eu não aprendi a questionar e estou aprendendo agora. Então, por exemplo, eu não aprendi a questionar o patriarcado, eu não aprendi a questionar a industrialização de tudo, eu não aprendi a questionar a forma que alguns métodos de ganhar dinheiro que são muito esquisitos. Então, tudo isso, hoje em dia, que eu comecei a questionar, eu ficava me achando toda questionadora em relação a certas coisas, mas em relação a outras coisas eu não era questionadora, estou aprendendo a ser, e que dirá o que eu ainda vou virar questionadora, que até hoje eu nem questionei, não é mesmo? Aqui, ó, estamos com os dois, aqui já tem o demaquilante normal, aqui tem o óleo de coco, esse olho aqui vai pro óleo de coco, esse olho aqui vai pro demaquilante normal, e aí vocês me dizem, tá? Bom, a hipnose, o que esse senhor, que eu não vou dar o nome dele, mas ele é um psiquiatra que se especializou em hipnose, ele me disse que é um estado de consciência modificado. E aí ele deu exemplo, por exemplo, o sono também é um estado de consciência modificado. Aí eu tinha visto na minha pesquisa, quando eu abro é sempre meu gato, tá? Que ele fica entrando e saindo toda hora. Eu tinha visto na minha pesquisa que hipnose era um estado de sugestionamento da mente. E que, por exemplo, quando você vê uma que fala que alguém tá falando assim, aqui usa esse produto, quer dizer, não fala usa não, a pessoa fala assim, vou usar esse produto aqui que eu vou usar, nananã. Isso acaba te sugestionando também, mesmo a pessoa não falando é pra você comprar, você acaba, quando você tá tão dentro do vídeo, você acaba falando assim, olha que interessante aquilo ali, faz aquele efeito. Então você tá sempre se sugestionando. Mas a hipnose, ela concentra, né, esse sugestionamento em algum ponto específico. No caso dele, ele fazia a hipnose terapêutica. E ele até falou uma palavra que, se eu entendi bem, foi hipnose de feira, que não é o que ele faz, que é aquela hipnose que aparece mais, assim, que o povo fica enxergando, tendo alucinações, enxerga gato voando, enxerga que tá na praia, sendo que tá no escritório, umas coisas. Esse aqui é o outro olho, tá? Então não é essa hipnose que ele faz, e ele inclusive falou que a hipnose terapêutica ela é bem mais
tranquila, assim, bem mais lenta também em resultados, e que você não poderia usar ela para fazer coisas muito malucas. Lembrando que todo conhecimento você pode usar para o bem ou para o mal, e também que os conceitos de bem e mal, eles são relativos. Mas aí ele deu exemplos, por exemplo, de outros profissionais que usam hipnose, que acabam usando a hipnose para algo que a gente poderia considerar negativo. Por exemplo, para vender imagens de políticos, para fazer espécie de exorcismo em algumas igrejas, para conseguir manipular pessoas mesmo, né, de alguma forma, para que as pessoas comprem coisas ou deixem de comprar, ou sigam para tal lugar, sigam tal ideologia, método, não sei. Por isso que a gente tem que aprender a questionar sempre tudo. Se perguntar, por que estamos usando esse algodão? Para fazer esse algodão aqui, teve algum mal para a natureza? E hoje a gente já sabe que teve. Então, como é que a gente pode substituir as coisas? É muito difícil, sabe? É difícil quando a gente começa a questionar, você vê que você está no meio de um tanto de problema e alimentando um sistema que faz mal. E aí você tem que começar a pensar em soluções que não são fáceis, mas assim, não custa nada pensar, né? E aí, ó, como é que tá o olho? E era para eu ter descoberto soluções para problemas da minha vida nesse momento, que eu ainda não descobri. Mas talvez eu precisasse de mais concentração, né? Talvez eu precisasse estar vivendo um momento mais... Ele deve ter pensado, deve ter sugerido isso, pensando que eu ia estar sozinha e concentrada aqui no meu próprio bem-estar, sendo que não estou. Pessoas, tirem a própria conclusão de vocês. Ó, esse é o óleo de coco, esse é o demaquilante normal. Óleo de coco, demaquilante normal. Aí eu perguntei pra ele sobre a hipnose em investigações criminalísticas, que eu tinha lido na Wikipédia que isso acontecia. Ele falou que há muita controvérsia ainda e que, não sei se eles poderiam contar com isso, que seria o caso da vítima, ela ser hipnotizada e conseguir lembrar de detalhes da cena do crime que antes ela não conseguia lembrar. Ele falou que pode acontecer de, às vezes, ela falar coisas que não condizem com a verdade, ela pode meio que começar a ter umas alucinações mesmo em relação a esse problema. Deixa eu prender o cabelo aqui. Mas aí ele falou que, por exemplo, a hipnose pode ser muito útil para o caso de uma pessoa que viveu um trauma. Ele até usou o exemplo não. Ele falou assim, a pessoa que vive o trauma, ela é como se ela já estivesse hipnotizada pelo próprio trauma. E aí você tem que reduzir o tamanho daquilo, se foi o que eu bem entendi. Aí ele usou uns exemplos lá, mas que eu não vou dar não, porque senão vai ficar muito doido esse vídeo. Eu lembrei muito, enquanto ele falava de alguns exemplos, eu lembrei muito de jogo RPG. Vocês lembram? Vocês são dessa época? Não cheguei, acho que eu só joguei uma vez. E é um jogo que a gente entra muito dentro de um universo que não é o nosso, sabe? E você realmente acredita que é outro universo. E aí também lembrei de quando eu era pequena e tava brincando de casinha, de cidadezinha, de bonequinha, e que, por exemplo, chegava minha mãe e falava assim, vamos que você tem que ir pra não sei aonde, ou vai arrumar seu quarto, ou não sei, sabe quando você tá no meio de uma história lá, todo, né, do seu mundo da imaginação da criança, e seus pais entram e avacalham? Ele falou que sim, é mais ou menos que um estado de hipnose isso da criança. E, por exemplo, no caso da criança estar assistindo televisão, ou tablet, ou qualquer coisa, não é bom o pai chegar e falar assim, me dá isso aqui e vamos dormir, tá na hora de dormir, ou tá na hora de tomar banho. O ideal, essa parte eu já li em uma matéria, não foi ele que falou. O ideal é o pai ou a mãe, eles irem falando assim, filho, daqui a 15 minutos a gente vai tirar o tablet, tá? Aí volta, filho, daqui a 10 minutos. Aí volta daqui a 5 minutos, filho. Agora, só mais um minutinho eu vou tirar, tá? E tira, porque se você corta assim de repente, é como se você cortasse a hipnose.
é tipo uma hipnose, tá? Num estado muito forte, então você tem que ir reduzindo aos poucos. O que mais que ele falou que pode ser interessante? Então, para traumas pode funcionar, para vícios, maus hábitos, fobias, pode funcionar muito bem. Ele falou que para fobias funciona super bem. Para depressão, ele falou que depende do estado da depressão. E aí, ele também deu um conselho que, assim, quando você tá com um problema muito grande, um jeito de você encontrar a solução, se você puder, é esperar passar a noite, porque você vai passar por outro estado de consciência, e esse outro estado de consciência, que é dormir, que é se relaxar e tal, ele vai, talvez, ajudar a sua mente a encontrar uma solução diferente daquela do estado de estresse. Eu achei isso tão interessante. Bom, gente, é até aí que eu tenho para falar, porque mais do que isso, eu precisaria ter mais envergadura profissional para falar, e aí eu vou precisar passar pela revisão dele e tudo, ok? Eu espero que tenha ajudado. É um tema super interessante, né? Você não precisa acreditar 100%, mas acho que até aqui não tem problema a gente só ensaiar de vez em quando, se precisar. Boa sorte, e a gente se vê de novo o mais rápido possível. Aí, ó, como é que ficou? Sem a maquiagem, óleo de coco e o outro lá, o demaquilante. Tchau, obrigada.